Então vamos nessa para mais um Apocast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eduardo, sócio fundador da Apo, assessoria de marketing e vendas, maior empresa de growth do segmento aqui de Santa Catarina. E hoje, para bater o papo conosco, nós estamos aqui com a Jaque. Já podemos considerar amigos, né? Já foi tantas conversas. Nossa cliente, somos cliente dela também. Ela que embelezou todo esse ambiente que vocês estão vendo. Ela trouxe essas cordas lá de Milão. E isso é uma coisa que... As cordas e o braço para construir as cordas. E o braço para construir as cordas, que foi algo muito... Para quem tá vendo o vídeo, essa corda aqui nos fundos que eu tô, ela é única. Ela não é partida. Então, é igual o cadarço, só que é um cadarço infinito, que tu tem que ficar puxando e puxando. E eu vi esse processo e eu falei assim, eles cobraram barato. Graças a Deus, eu não fui o segundo a eles fazer isso. Porque eu acredito que no segundo... com certeza. ia corrigir a precificação. Então, para bater esse papo, a Jaque, formada em design de interiores, formada em arquitetura, especialização na área de arquitetura comercial. Sim. Isso. CEO, diretora do escritório Estúdio 3x1, que nos atendeu aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É engraçado falar seja muito bem-vindo, sendo que a gente conversa tanto, né? Pois é. Então, vamos nessa. Eu acredito que vai ser um bate-papo diferente dos outros, porque, como a gente já conversou outras vezes, eu vim disso. Sim. Só que, obviamente, eu vim de uma forma um pouco mais grotesca. Porque quando eu trabalhava com isso, era tudo muito no osso do peito, assim. Sim. Eu ia fazendo, ia dando errado, ia corrigindo. E obra, ele te dá muito pouca margem para correção, né? Exatamente. Porque... o pepino é grande, eu me lembro que a gente errou, já pulando, aí eu já comecei pulando lá pra frente. Eu ainda vou conseguir seguir isso aqui, ó. Roteiro. Eu me lembro que a gente errou um cabeamento, eu não sei se já te contei essa história. Não lembro. De uma subestação que a gente tá fazendo no fundo de um pátio de um centro de distribuição. Não. E era um centro logístico, um galpão de 16 mil metros quadrados. E no final do pátio estava a subestação e a gente errou acho que uns 10 metros. Caraca. A alimentação da subestação. Ali morreu a margem da obra. E o cabo, tipo, que tinha que levar até a subestação. A alimentação da subestação. Putz, se não me engano, era 4 pernas e doeu. Aquilo lá matou a margem da obra. Então, a obra ele dá muito pouco espaço para erro, né? Exatamente. E acredito que a gente teve sucesso aqui na nossa obra. A obra aqui, enfim, foi um desafio, né? Primeiro, prazo, né? E depois um desafio financeiro também, porque a gente tinha essa ideia de criar um espaço totalmente criativo, inovador, enfim, com um prazo extremamente curto e com gestão de recurso mesmo no limite ali, né? Trabalhando essa gestão de forma consciente, enfim, eu acho que a gente conseguiu ali cumprir, né? Sim. O que a gente tinha proposto, estipulado desde o início. E é sobre isso, né? Tem adaptações, toda obra tem seus desafios, né? Então, toda obra é uma rotina diferente, enfim, uma dinâmica diferente, mas que no final o importante é não se desesperar, né? Eu sempre digo, respira, vai dar tudo certo. O Eduardo falava, lá vem a Jaque, vai dar tudo certo, mas é isso. É muito bom fazer obra. Eu não tinha cabelos brancos, hoje tenho, eu destendi o colo. Eu também. Tive crise de ansiedade, não dormi. Então é muito gostoso. Convido todo mundo a fazer uma obra de mais de 500 metros quadrados e gerenciar ela. Então vamos lá. Vamos deixar esse assunto da obra até daqui para depois. O que... Eu acho que é uma pergunta que a gente estava brincando antes que dá para ir para Marte e voltar. Mas o que é arquitetura? Cara, a arquitetura como tu disse, né, algo muito subjetivo, porque a arquitetura, para mim, é algo muito mais humano, assim, eu vejo a arquitetura como uma ferramenta de transformação, né, as pessoas veem como algo palpável, eu vou construir uma parede, eu vou construir, né, uma casa, mas a arquitetura vai muito além disso, né, hoje eu atendi uma cliente que ela falou que ela olhou para o marido dela, enfim, a gente conversando, e ela falou assim,
a gente nunca ia pensar nisso. E é um projeto tão pequeno, né? A gente jamais pensaria em algo nesse sentido sozinhos. E é sobre isso, sabe? Tu entender a visão da construção em si, mas conseguir entender a dinâmica da família, do cliente, da empresa, né? E traduzir isso para a matéria, né? Trazer isso à matéria mesmo, a algo palpável. Então, é muito mais do que uma construção, né? A gente pensa em todas as questões técnicas, enfim, mas o resultado disso mesmo é qualidade de vida, é resultado na empresa, enfim, são outros tantos resultados que vão muito além do que tu consegue tocar aqui, né? Então, a arquitetura, para mim, eu acho que é uma construção de sentidos mesmo, e não de matéria. Eu falei nos bastidores que a arquitetura era construir casa. Ai, meu Deus, é a mesma Eduardo. coisa que falar que o que a gente faz é post no Instagram. Exatamente. Eu compreendo a sua dor. E quando tu fala no aproveitamento ali dos espaços, eu me lembro exatamente na outra sede da empresa, eu fui o arquiteto, né, master daquilo tudo, e no final, quando a gente já tinha que colocar as pessoas uma no colo da outra, tinha um canto lá, onde me jogaram para aquele canto. Não sei se tu conheceu. O que sobrou. Cheguei aí na antiga sede. E tinha um canto, deles me jogaram para aquele canto. E eu falei, cara, se essa porta não tivesse aqui, isso aqui viraria muito bem uma sala onde eu poderia receber as pessoas. E aí eu fiquei pensando, a gente deveria ter contratado um arquiteto para ter pensado aqui. Porque daí ficou inicialmente era gostoso, era bonito, mas depois a gente notou que umas paredes que a gente tinha feito não tinha nada a ver com as calças lá. Então, aquela parede não deveria estar lá, ela atrapalhou toda a ergonomia do negócio. E às vezes nem é questão de, né, não investir mais para ter alguém pensando na solução correta. É só realmente ter alguém específico que entenda já de como pensar as soluções no espaço para trazer. O investimento seria o mesmo, né? Seria o mesmo para tu ter um espaço com qualidade, funcionando, mas pensar ele de forma, enfim, os materiais vão ser utilizados da mesma maneira, né? Só que de forma correta, né? Sim. Mas eu entendo as empresas porque quando a gente vai fazer os orçamentos com a parte com os arquitetos, por exemplo, primeiro que ele é muito variável, né? Sim. Por exemplo, tem orçamento que te cobram 10 e tem orçamento que te cobram 100. Sim, é muito relativo, né? E o que você cobra, que eu, como alguém de consciência baixa sobre a execução e a criatividade daquele projeto, a criação do projeto, eu vejo que para mim a entrega final seria a mesma. Então, na minha cabeça, eles estão cobrando não 10 e sim 100 por questão de puro nome. E no final das contas, só que hoje eu vejo que se voltasse no tempo e falasse para contratar outro escritório, eu contrataria vocês ainda. E isso porque vocês foram muito participativas. Vocês nos ajudaram muito, nos apoiaram muito. Como tu falou antes ali, vai dar tudo certo. Eu jogado no chão, cheio de pó na cabeça, não cheguei nesse ponto, mas vai dar tudo certo. E prestador de serviço falhando, me estressando com o orçamento. Então, eu vejo que o ponto do valor da cobrança, ele é muito mais que propriamente o objetivo final, que seria o projeto. E aí entra até numa questão de que a arquitetura, para mim, construção do projeto, ela pode ser substituída por uma tecnologia, uma inteligência artificial. Só que agora o brainstorm do projeto, a parte humana, isso é muito mais complexo de se substituir. Esse é a experiência, né? A experiência que é gerada além do produto. Então, a gente vende um projeto, mas tem toda uma experiência desde a entrada no escritório, né? Então, quando o cliente chega até nós, a gente tenta, como a gente está conversando, né? Tenta acolher o cliente, né? Preparar um café para que ele se sinta realmente em casa. Eu sempre digo, né? Fique à vontade, como se você estivesse em casa, né? E quando ter esses perrengues de obra, que é normal em toda obra, realmente saber
conversar com a pessoa, acalmar e mostrar a visão técnica de que vai dar tudo certo. No final, né, tudo se resolve, tudo se organiza. E realmente ter essa visão, eu digo que a gente é meio psicólogo até, né? Sim. É arquiteto, mas no meio do processo a gente acaba se tornando até meio que um Faz um psicólogo. acolhimento, né? E não é todo mundo que vê dessa maneira, porque tem pessoas que fazem o projeto e o cliente que se vira, mas eu entendo que abraçar a causa vai muito além, leva a gente muito além, né? Nesse sentido de realmente de confiança, de credibilidade, de indicação para outros clientes, essa forte ferramenta de venda ainda, né, que ainda é que no teu meio ele é muito importante. Muito forte ainda. Então, as pessoas entendem que não é só um projeto entregue, né, tem todo esse suporte por trás. Eu vou dar uma vírgula e vou colocar as pessoas não entendem, vírgula, mas existe todo esse suporte e essa construção por trás. Exatamente. Porque eu acredito que as pessoas não entendam tanto. Sim. O que é entregue. No Exatamente. final, tem essa experiência. Por exemplo, hoje, com certeza, a próxima ampliação que a gente fazer, a gente vai ter vocês, espero, né? Tudo na negociação certa, né? Eduardo é um excelente negociador. Meu Deus. E vamos, com certeza, contratar. Porque eu não conseguiria nem chegar perto do que vocês pensaram aqui. Sim. Mas eu digo que a gente tem que respeitar a visão, a área de todo mundo, né? Eu sou uma ótima arquiteta, você é um excelente profissional na tua área. Cada um... Eu não me meto em fazer cálculo de engenharia, sendo que eu sou arquiteta. Então, eu valorizo muito essa visão. Todo mundo... muitas pessoas, né, têm que engenheiro e arquiteto não se dão. Gente, pelo amor de Deus, é o meu maior parceiro. Sim. Entendeu? Como que eu não vou... então, Como enfim. Você vai construir uma viga torta de 30 metros e vai precisar alguém para calcular isso, né? Sim, exatamente. E essas as brincadeiras que eu via na obra, falando assim, cara, como que ela fez isso? Quem que vai calcular isso aqui agora? Como que a gente vai manter isso em pé agora? Exatamente. Mas eu vi que, não, brincadeiras à parte, vocês realmente levam bastante a questão do custo-benefício em consideração. Sim, sim. Na verdade, eu entrei na arquitetura, né, tentando tornar ela um pouco mais acessível. Sempre foi a minha visão, né? Então, eu não acredito que a arquitetura é só para quem tem dinheiro para bancar os projetos extremamente valorosos, enfim, de alto custo, né? Claro que a gente almeja projetos de alto padrão, eu acho interessante, enfim, mas toda arquitetura, se bem pensada, ela é viabilizada em qualquer escala, né? Ela pode ser viabilizada em qualquer escala. Então, tanto para investimentos, enfim, de grandes valores, quanto para uma casa ali de 30, 50 metros quadrados, um apartamento pequenininho, entendeu? Então, tem formas da gente viabilizar com os recursos, enfim. E por que arquitetura? Porque a arquitetura... Construiu o castelinho de areia, não ficou em pé. Não, na verdade, meu marido fala, ele diz, eu não me lembro dessa fase, né, que eu queria ser enfermeira, mas o meu sonho sempre foi ser médica. Só que quando eu cresci, eu descobri que eu via sangue e eu quase desmaiava. Aí eu pensei, putz, medicina não vai rolar. Né? Medicina não vai rolar. E então, enfim, depois do ensino médio ali, o meu pai montou uma marcenaria, né? E aí eu fui fazer o curso de design de interiores logo que terminei o ensino médio para auxiliar ele nos projetos de móveis, né? E aí depois me apaixonei, enfim, pelo designer de interiores, mas claro, era um investimento muito alto para fazer arquitetura naquele momento, eu recém-casada ali, não tinha como fazer, né, com os meus filhos. Esperei um tempo e fui fazer arquitetura já 7 anos depois de formada. Então, sempre foi desde o início pensando em ajudar a minha família, né? Mas eu me apaixonei no caminhar, assim, na caminhada. Me descobri totalmente, assim. Sempre tive essa veia criativa, porque o meu pai, né? Eu cresci dentro da marcenaria com o meu pai. Então... essa visão de construção, enfim, de ver as coisas acontecendo, os móveis sendo desenvolvidos, aqueles projetos maravilhosos tornando a vida, né, vindo à vida, enfim, sempre me fascinou.
Mas eu ainda queria ser médica. Tu ainda. Mas Mas já morreu a medicina eu tô tentando passar a paixão para os filhos, mas tá difícil. A minha filha quer ser engenheira robótica, meu filho quer ir para aeronáutica, os negócios estão voando longe, mas enfim. E essa questão que tu falou da marcenaria, eu vejo que é importante, e porque, por exemplo, quando a gente foi fazer os móveis aqui dentro, Sim. Tu conseguiu ir no detalhe na questão do isso é viável, isso não é viável. Sim. E a outra vez que a gente fez projetos com arquitetos, não teve essa questão do cuidado com o que é viável e o que não é viável. Sim. Teve só esse é o meu desenho, executa. Sim. Obviamente falando de forma leiga, né? Então, os descritivos não eram tão detalhados. Eu via que existia uma dificuldade muito grande na execução daquilo pelo marceneiro em si. E querendo ou não, o marceneiro, como engenheiro, tu comentou que é o teu melhor amigo. O marceneiro, imagino que também, né? Sim, com certeza. Porque ele que vai como que se fala? Vai materializar tudo aquilo que tu desenhou. Precisa existir essa linguagem clara, né? Não adianta a gente ter um projeto lindo, maravilhoso, que não é execuível, né? Então, como eu disse, como eu nasci dentro da marcenaria, eu sempre vi as coisas acontecendo e o meu pai recebendo projetos que eram lindos, maravilhosos, mas que não tinha como executar. Então, eu trabalhei 10 anos dentro da fábrica, lá dentro do escritório, dentro da fábrica mesmo, antes de montar o meu escritório, né? E vendo todos os dias isso acontecer e isso fez com que eu repensasse a forma que eu ia projetar desde lá do começo da faculdade. Eu falava, gente, não, isso não funciona. Até professores, eu fazia projeto para os professores e falava, meu Deus, já que nem eu pensei nisso, sabe? Eu falei, porque realmente dentro da marcenaria não adianta a gente fazer um projeto lindo, maravilhoso, detalhar de um jeito que o marceneiro lá que trabalha 40, 50 anos de profissão, ele sabe que aquilo não funciona. Então a gente precisa ter um mínimo de consciência técnica, né? Para entender a resistência de cada material que a gente está utilizando, né? E viabilizar dessas opções para o cliente, né? Muitas vezes ele acha que aquilo é bonito e quer aquilo daquela maneira. Mas isso vai funcionar? Isso vai um vão muito grande. Eu quero economizar material, né? A gente queria otimizar os recursos, mas, Eduardo, a gente não pode fazer um vão muito grande sem estrutura, porque vai flambar, né? Sim. Quando a gente montar, vai estar tudo lindo, maravilhoso, mas daqui um mês vai estar tudo... Então, não que eu seja pão duro, né? Não, a gente estava otimizando para viabilizar. Otimizando recursos. Sustentabilidade. Em minha defesa, a gente fez a obra sem recurso do banco. Foi tudo com recurso próprio. Isso mesmo. Então, doeu. Não, então... e é assim, é muito... A gente pensa na sustentabilidade de uma forma só de gestão de materiais descartáveis, né? Só que existe a sustentabilidade econômica, né? Que é muito além disso também. Se você consegue reduzir o custo de uma obra, você consegue direcionar esse valor para a tua empresa. Não precisa, talvez, trabalhar tanto porque tu economizou, enfim. Então, não é só sustentabilidade, não é só material, é econômica também em uma obra, né? Sim, eu acredito que, com certeza, a obra teria sido mais cara. E só que tu concorda comigo que é muito difícil a gente pontuar... porque tu vende que vai ter a economia, efetivamente tu não teve economia, tu teve o gasto em primeiro passo com o projeto. Sim, exatamente. Eu acho que esse é uma dificuldade de vocês. Exatamente. E lembro que tu falou no começo, né? Se a gente, o valor que eu economizei de projeto fez todo sentido, né? O valor que eu economizei na obra fez todo sentido o investimento em projeto. E é difícil a gente mostrar isso para o cliente a primeiro momento, né? Então, de que quando ele contrata um arquiteto, pode ser um valor inicial um pouco mais alto, mas que isso vai estar fazendo ele direcionar os custos de obra de uma forma correta e que vai economizar, porque ele vai estar fazendo essa previsão de investimento, né? Sim. E então... Enfim, sem ter que... Chegou lá na frente, não era isso que eu queria, vou refazer. Né? Eu me lembro que tu deu um chute, a gente estava saindo, não sei se a gente tinha fechado ainda, e lá na frente, no pátio, eu perguntei, dá um chute bom aí, né, no valor da obra, e ela chutou, e ela chegou muito próximo. Sim. Ela deu um belo de um chute, e chegou muito próximo, e obviamente passou, né, a gente gastou mais, mas eu achei que chegou muito próximo, e... Hoje, volto a dizer, se você tem dúvida na questão de contratar ou não contratar um arquiteto, contrate o arquiteto.
Eu já passei pelas duas situações. Eu já passei por fazer os móveis do outra Sim. empresa sem o arquiteto e fazer dessa empresa com o arquiteto. Sim. Então, os detalhes fazem total diferença. Até na questão assim, por exemplo, tua especialização é comercial. Uhum. Hoje em dia, cada vez mais as empresas estão se destacando mais por imagem. Sim, exatamente. Tanto interna quanto no digital. Sim. Então, empresas estão buscando muito posicionamento, estão buscando muitos... Existem rostos Sim. na marca, conectado com a marca. Exatamente. Existem detalhes de ambientes instagramáveis. Uhum. Então, tudo isso está trazendo muito peso para as empresas. E, com certeza, consequentemente, as empresas que não se prepararem para isso vão começando a perder posição no mercado. Sim. E foi uma das nossas preocupações por exemplo, assim, nós somos digitais, então não faria sentido uma estrutura desse tamanho. Se fosse olhar de forma reta, a gente falaria assim, vamos todo mundo trabalhar em home office, Sim. né? E para que investir todo esse capital que a gente investiu aqui, vamos botar no banco e deixar rendendo. Sim. Entende? Só que, por exemplo, a gente perderia o principal de tudo, que é o tato humano, Sim. que é isso aqui que a gente está fazendo agora, Exatamente. que é essa conversa. Essas conexões, né? Exatamente. Que o espaço, o ambiente construído proporciona também. E tem outra questão que para nós foi um peso muito importante. Quando tu fala em estruturas de growth, crescimento, desenvolvimento, o nosso papel aqui dentro eu sempre falo, nem é tanto a parte do... o nosso produto é a parte do digital. Sim. Mas o que eu mais me cativa no desenvolvimento aqui dentro é quando o cliente eleva o nível de consciência sobre problemas que ele nem sabe que ele tinha, mas ele tem. Sim. Como, por exemplo, em gestão, produto. A gente já conversou outras vezes sobre isso, né? Então, esse desenvolvimento, essa curva de desenvolvimento, ela se torna possível porque a gente está muito próximo. Sim. Porque a gente está perto, Exatamente. porque a gente fala por exemplo, que eu tenho contato contigo, eu às vezes vem clientes aqui também, a gente acaba trocando uma ideia no corredor, e o tráfego, as estruturas de LP e tudo mais, ela se torna uma consequência de tudo que a gente faz. Porque o nosso propósito principal é trazer que o cliente, por exemplo, saia daqui e fala assim, legal, eles abriram abriram a possibilidade de eu pensar em algumas coisas que eu não pensava antes. Exatamente. E eu acho que esse espaço construído, na verdade, quando a gente pensa em arquitetura comercial, a gente pensa em materializar uma marca, né? Então, qual que é a imagem que tu quer passar através do espaço construído, né? Isso a gente conversou muito antes do projeto, né? Eu quero passar a imagem de como é que tu falava? Que tenha autoridade, né? De uma empresa que tenha autoridade, que tenha representatividade, enfim. E como expressar isso em um espaço comercial, né? E eu acho que mais do que ninguém você pode falar do quanto aquele espaço, o primeiro espaço que vocês construíram sozinho, quanto esse espaço teve de impacto em relação ao que tu tinha o outro, né? Então, o quanto isso gera de credibilidade para os nossos clientes, né? Eu também, eu vim do home office há 2 anos, né? Então, eu recebi os clientes na minha casa, na sala da minha casa. Então, muitos dos clientes que a gente alcançou depois de ter um espaço construído de forma, com qualidade espacial realmente pensada para aquele fim, né? Não teria chegado até nós se a gente estivesse lá na sala de casa ainda, né? Então, não é eu digo que a arquitetura é muito mais que um investimento, né? É investir realmente naquela tua expressão do que tu quer, da mensagem que tu quer passar, né? Então... Eu vejo muito isso de investir na imagem e... Como eu estava falando antes ali, até eu acabei direcionando a fala para outro canto, a gente olhava aqui para a região de Joinville, para a região de Santa Catarina. Quando tu fala em growth, quando tu fala em crescimento, quando tu fala em estruturas de canais de vendas, quando tu fala em alta performance, algumas linguagens, digamos assim, que a gente tem aqui dentro, é um conhecimento que tu tem que se deslocar para São Paulo, digamos assim, para consumir. E a gente ficava pensando, legal, e a gente
E nós estávamos nesse passo. Será que vamos para São Paulo? Será que ficamos aqui? Será que vamos para São Paulo? Será que ficamos aqui? Porque a gente falou, não, legal, o Sul em si, ele é muito rico, né? Ele é muito estável, na verdade. Santa Catarina é um dos estados que não é que mais cresce, mas é um dos mais estáveis. Sim. Então, por que não construir alguma coisa assim aqui? E as pessoas começaram a vir aqui e se encantavam com o lugar. E aí eu comecei a pensar, pô, nós temos uma vantagem competitiva aqui. Exatamente. Entende? Que nem nós imaginávamos que ia se tornar tão... Entende? De pessoas vindo, pessoas muito bem posicionadas no mercado. Por exemplo, diretores do grupo que nos loca chegavam aqui e falavam, é o escritório mais bonito que eu já vi. Sim. Entende? E isso que eles nem viram os detalhezinhos lá, né? Dos acabamentos que a gente não fez ainda. Que eu vi a hora que eu cheguei, né, Eduardo? O olho da arquiteta foi lá no... E isso não tem preço. Sim. Isso não tem preço. Isso faz com que a gente perceba o quanto o espaço ele é importante. E no outro escritório, diferente daqui, ele era um escritório legal. Mas ele me soava reto. Não sei, é como se fosse quadrado, assim. Era um quadrado bonito, mas era um quadrado. O espaço, ele tem poder de trazer um movimento, de gerar energia, de gerar essa conexão entre pessoas, né? Então, aqui a gente realmente trouxe de criar esses funis que representassem essa questão dos funis de venda, enfim, né? Desse fluxo da empresa e tornar esse espaço totalmente dinâmico, né? Então, eu acho que isso que traz movimento para a empresa também, né? Diferente daquele espaço que tu disse que é quadrado, era reto. Sim. Aqui é um espaço quadrado também. Se a gente for olhar em planta baixa, ele é um quadrado perfeito, praticamente. Só que distribuído de uma forma que realmente traga esse dinamismo, né? Sim. E proporcione todas essas interações diferentes que a gente criou aqui dentro. Né? Deixa eu pegar aqui, que eu já até me perdi na pauta. Eu falei, eu vou ter que seguir essa... Referente a projetos. A gente falou já dos motivos, né? A gente defendeu a ideia do porquê contratar a arquitetura. Existem linhas de atuação, por exemplo, eu vou construir um projeto. Da onde surge? É do nada? Tem que ter brainstorming? Existem técnicas para construir isso? Porque para mim é muito subjetivo. Do nada tem arquibancada aqui, uns astronautas pintados na parede... E umas poltronas no meio do lugar. Do nada surgiu um espaço de espaço, Apotalks. Exatamente. Então, existe técnica para isso? Na verdade, a gente começa... Todo projeto, né, começa a partir de um briefing, né? Então, desde o primeiro contato do cliente para o orçamento, a gente já manda um briefing. Então, para que a gente tenha qualidade de espaço, uma qualidade de arquitetura, precisa existir uma qualidade de processo, né? Então... Desde o início, como eu disse, desse contato inicial do briefing, enfim, pensar nesse espaço para que ele se torne único, a gente precisa entender a linguagem do cliente. Mas, mais do que entender a linguagem, é poder dominar, enfim, fazer a gestão desses processos dentro do escritório para que isso se torne viável, né? De fato, sem ter tantas complicações nesse processo até a execução. Então, é um caminho longo para se percorrer, que as pessoas acham, eu preciso de um projeto, quero construir a minha casa, eu preciso me mudar em 30 dias. Ou, né, tu faz um projeto para uma cozinha para mim daqui uma semana. Às vezes a Jaque louca fala que faz. Uma semana? Meu Deus, quanto tempo! A minha irmã quase quer me matar. Mas, não, gente, a gente não faz, tá? Pelo amor de Deus, eu não faço. Mas existe um processo para ser percorrido, né? Então, a gente organizar isso para que no final a gente traga esse resultado para o cliente é extremamente importante. A gente jamais teria chegado onde a gente chegou se a gente não tivesse se organizado, né? Ainda temos um longo caminho para percorrer. Sim. Eu acho que isso, conforme a gente vai crescendo, vai se estruturando, sempre tem novas, né, coisinhas para ajustar, enfim, ferramentas para implementar. Mas a organização de processos dentro do escritório para o sucesso de uma obra é indispensável, assim, imprescindível.
Tem nomes de técnicas? Nomes de técnica? Que tu pode aplicar, não? É muito mais... É cada que, na escritório verdade, constrói a sua... cada etapa de projeto tem um nome, né? Aham. Tipo, etapas de projeto mais técnicas, assim, Não. depende. Existem tantas técnicas que a gente poderia abordar, que se a gente fosse entrar em todas aqui, Iria igual mais... os clientes falam, né? Tipo, aonde que tu faz esse projeto? Aonde que tu gera os vídeos? Onde gera as imagens? A gente mexe em tantos programas para Aham. que tenha um resultado no final, Aham. que teria que fazer, como tu disse, um curso. Sim. E tem a questão de que eu achei legal. Eu vou voltar num só... Aqui eu anotei. Que tu falou antes sobre cores, né? Sobre o que a gente queria trazer na sensação Sim. do escritório. E tu usou a palavra... posicionamento? Enfim, tu usou uma palavra Eu usei. nesse sentido. Sim. E sim, era isso. Mas tinha uma coisa que eu me lembro muito claro que a gente falou, foi que a gente queria ser um equilíbrio Uhum. porque a gente queria um espaço que passasse seriedade, autoridade. É. Acho que foi a questão da autoridade Isso. que tu pontuou. Mas a gente não queria perder a criatividade. E esse é uma linha muito tênue. Sim. Por exemplo, a gente usa cores, o laranja, que é uma das nossas cores principais. Uhum. Só que a gente sabe que se a gente fizesse um espaço todo de laranja, ficaria muito... Como que eu posso dizer? Tipo, muito alegrinho, digamos assim. Ele se torna irritante, o laranja. Se usado de forma errada, ele cansa, né? Então... E era isso que a gente queria fugir. A gente queria que as pessoas olhassem para nós e falassem, legal, somos eles são uma empresa de marketing e vendas, mas eles não são a gurizada que querem brincar de ter uma empresa. Né? Eu não quero um escritório legalzinho. Eu quero um escritório que mostre seja imponente. Isso, exatamente. Um escritório que mostre que a gente não está aqui para brincar. Exatamente. Que somos uma empresa séria, que temos estruturas e processos. Sim. Agora nós construímos, a gente brinca que temos a nossa tríade, que é as 3 camadas de proteção do cliente. Então, as empresas têm que olhar para nós e entender que existe um mercado bem complicado fora. Sim. A gente compete com um mercado bem complicado, mas que nós queremos ir numa linha contrária. Nós somos sérios, nós queremos apostar em gestão. As pessoas que entram aqui agora têm a questão dos cursos. A gente quer equilibrar a questão do nível de conversa, quer que as pessoas entendam o que a gente está falando e vice-versa. Então, é por isso que a gente queria as cores escuras, mas também não queria perder o nosso laranja. Sim, esse lado criativo, né? Também. Que é o lado criativo, que é uma dificuldade muito grande, porque criatividade não é produtiva. E eu já falei isso outras vezes, e nós sofremos muito com isso. Sim. Porque o mercado nos exige que seja produtiva. Exatamente. E eu vejo que para vocês também... E exige que seja criativo ao mesmo tempo. E exige que seja criativo ao mesmo tempo. Exatamente. E eu acredito que isso também seja uma dificuldade para desafio. vocês. Sobre o projeto de ser aprovado em uma semana. Sim. Porque o que eu notei? A gente faz o projeto, vocês mandam um briefing para nós, vocês mandam um escopo de mais ou menos como ficaria. Sim. No calor da emoção, com aqueles maravilhosos bolos que vocês oferecem lá na hora de apresentar o projeto, eu acredito ainda que é uma estratégia para dizer sim pro projeto, a gente diz sim pro projeto. Sim. Porque é muito legal. Quando vê que tem aquela experiência, né? Só que depois, o depois é o complicado, porque daí tu começa de cabeça fria a pensar, tá, legal, isso aqui não vai funcionar. Sim. Eu precisaria disso. Então, eu vejo total inviabilidade num projeto a curto prazo. Exatamente. Né? No mínimo, médio prazo. Exatamente. E eu acredito que, por isso que eu mais uma vez falo assim, eu tiro o chapéu para vocês, por como vocês pensaram. Para quem não sabe toda a obra, acho que percorreu dentre projeto e execução, que é uns 3, 4 meses. Eu não chegou a 4 a isso. Meses. Né? Não chegou a isso. 4 meses. Então, foi muito rápido. Obviamente, tinha... Eduardo Obras e Cia cuidando da obra. Então, mas eu achei que foi dormindo aqui na obra. Quase dormindo aqui na obra, mas foi muito bom.
Eu digo que essa obra só deu certo porque você abraçou a causa também, né? Porque de nada adianta a gente ter um projeto lindo, maravilhoso, enfim, e não ter essa gestão de obra. Então, jamais a gente teria conseguido se a gente tivesse largado o projeto na mão do empreiteiro, por exemplo. Sim. Ou do pintor, ou do construtor, e não tá acompanhando essa execução, né? Então, por isso que cada vez mais eu tento, né, orientar os clientes e fortalecer esse pensamento de que precisa ter um acompanhamento, uma gestão. É igual uma nutricionista fazer uma receita para mim de um plano alimentar, entregar na minha mão e não tá lá me acompanhando, eu vou fazer do jeito que eu quero. Sim, né? Se eu tiver um personal do meu lado ou alguém do meu lado, vamos lá, preciso dar resultado, vamos fazer, vai ser rápido, entendeu? As pessoas vão ver aquilo acontecendo com mais rápido. Então, precisa ter essa consciência do cliente também, né? De que para a obra ter sucesso, o profissional precisa estar muito conectado, sabendo de tudo que está acontecendo, mudar alguma coisa é preciso, mas comunica, né? Para a gente buscar a melhor forma de solucionar e tá à frente também, né? Quando não contrata a gestão de obra, que a gente não acompanhou, não fez o gerenciamento, né? Mas teve o acompanhamento. O gerenciamento teria esse suporte integral, só que o acompanhamento do profissional e do cliente, nesse caso, é imprescindível, né? Para que a gente tenha esse resultado tão rápido, né? Eu achei que foi muito rápido. Foi. E na minha cabeça tava muito devagar. E todo mundo que chegava aqui falava, meu Deus, como tá mudando. E que eu olho e eu falo assim, eu poderia ter sido mais rápido. Se não tivesse dado tanto problema com... sempre, né? E a gente tem que contar com isso quando inicia a obra também. Baixar a velocidade só do... Quando a gente... Por isso que eu digo, um cliente quer uma obra, tem uns 60 dias para entregar uma obra. Tu tem que contar que no meio do caminho pode ter imprevistos, né? Sim. Que alguém pode ficar doente ou um terceirizado, um profissional da obra pode não vir em um dia ou outro. Então, não adianta a gente achar que é num estalar de dedos e as coisas acontecem, né? A gente está com uma obra agora também de uma panificadora de 350 metros que os clientes pretendem fazer, né, em 60 dias. Mas a gente está lutando, né? Sim. E falei, vocês precisam estar na obra, eu não tô lá todo dia, mas me chama qualquer coisa que precisar, a gente vai, né? Só que tem dias que chove, a obra não funciona, né? Não tem como trabalhar lá fora, ou faltou algum material para alguma coisa, então a gente precisa contar com os imprevistos também. Aqui já era o contrário, né? Aqui chovia, todo mundo queria trabalhar aqui. Daí eu ficava a gente torcendo pra chover. Né? Ainda bem que Joinville quase não chove, né? Favorece as obras internas. Mas tivemos muito problema com empreiteiros. A gente foi entrar na questão de assuntos de como foi teu desenvolvimento no escritório e tudo mais. E já pegando essa linha, como é complicada a mão de obra. Sim. Na construção civil. É muito difícil. Ai. Engasguei não, deu pigarro. Toma água. Tava muito forte o ar. Tava indo em ti? Eu tô suando aqui. Você tá suando? Ah, meu Deus, vamos trocar de lugar. Tá bem, nossa, tá na minha... Tá indo bem ali aqui tá indo pra trás, tá tranquilo. Quem não sabe, tem um ar de 60 mil BTU na minha cabeça aqui. E... eu me lembro que a gente começou os orçamentos e, por favor, empresas e empreiteiros não façam isso, gente. Lembra eu te mostrava algumas mensagens? Eu peguei o projeto que a Jaque mandou, todo detalhado, quantidade de piso, cor do piso, código do piso, quantidade de piso cinza, quantidade de piso laranja, quantidade do outro vinílico e não sei o que. Mas detalhado, assim, até criança via. Daí eu mandei pra pessoa, né, cotar. Não me respondeu a empresa. Não me respondeu. Aí, se eu não me engano, 1 ou 2 dias depois, me responderam outra pessoa da empresa, sendo que já tinha mandado tudo detalhado, que eu praticamente padronizava a mensagem que eu enviava para todos. Sim. Para cotação. Daí me mandou uma mensagem: oi, assim, oi, o que você gostaria?
Sendo que tava tudo ali na mensagem já, né? Daí eu mandei novamente as mensagens para essa pessoa. Não me respondeu mais. Aí no outro dia me respondeu novamente. Você gostaria de um orçamento? Eu falei, desisto. Daí eu falei, não preciso do orçamento. Daí eu cancelei o orçamento com essa pessoa. E aí entra a questão de que a maioria das empresas reclamam que não tem venda. Sim, mas o atendimento não rola. Isso foi um dos casos. Sim. Um pequenininho dos casos. Sim. Entende? É muito complicado o atendimento das empresas. E na construção civil isso se potencializa. Sim. Existe a questão da instrução, da educação e tudo mais. A gente sabe que eu vejo que a construção civil ela é muito 880, né? Sim. No quesito educação, né? No quesito formação, né? Vamos falar não educação, vamos colocar como formação. E tu pega as empresas, nossa senhora, me lembro que a gente cotou os vidros também, nos vidros também é a mesma coisa. Sim. A gente mandou todo o projeto detalhado, tudo certinho. E daí a pessoa responde, 2, 3 dias depois, fala o que tu quer. É complicado, né? Porque eu acho que o que falta, na verdade, dentro dessas empresas é o que falta em várias outras atividades, né? Que é dar esse suporte para o cliente, né? Dar essas respostas que a gente precisa, ágil, enfim. A construção civil, ela tem, como tu disse, é 880, ou é um profissional que está extremamente conectado ali contigo, que te dá suporte, mas o valor é lá em cima, que também cobra por essa experiência, né? Sim. Ou tu tem que correr atrás do fornecedor para conseguir, parece que tu tá fazendo um favor, né? Tem muitos que parece que tu tá fazendo um favor em fazer um orçamento com ele. E não é assim, a gente precisa dar esse suporte, né? A gente como prestador de serviços, eles vendem produto, né? Sim. Mas eu vejo a gente como prestador de serviços também. Se o cliente chega até nós, a gente não dá um retorno o mais rápido possível, a gente perde o cliente. Sim. E como que vai ficar, né, essa... a nossa imagem, exatamente. Imagem, exatamente. Então, é bem complicado no setor da construção civil essa questão de atendimento mesmo. Atendimento e acho que profissionalização, nem especialização, porque eu vejo, por exemplo, as pessoas... O pessoal colocou o piso aqui, uma pessoa fantástica. Colocou muito bem, muito rápido, muito atencioso, mas dava para ver que era uma pessoa que não tinha instrução no quesito gestão. E aí entra num assunto que a gente falaria também. A faculdade não te ensina a ser empresário. E isso é na faculdade de arquitetura, de medicina, de direito, de nada. Sim. Te ensinam a ser um operador técnico de um produto em específico. E qual foi o teu desafio nisso quando tu saiu da faculdade? Até respiro fundo, porque a gente entra na arquitetura por um sonho, né? Aquele sonho de construir, de poder assinar os projetos, enfim. Mas quando tu chega na prática, é desesperador, porque existem muitos desafios além do projeto. O projeto é só um detalhe, a gente estudou 5 anos para fazer o projeto. Agora, os desafios de atender cliente, de estar em obra, de conciliar os processos, de ter uma empresa, de toda a parte de gestão financeira, enfim, tudo que envolve a construção de uma empresa, a gente não aprende. Como tu disse, nós somos ótimos especialistas no que a gente faz, mas gestores, né, é outra história. Então, essa construção de gestão, a gente está trabalhando isso ainda todos os dias, né? Eu tenho a sorte de ter a Choices comigo, né, que foi presidente de uma ONG. E lá dentro existiam os processos muito bem estruturados. Então, para fazer reunião semanal, ela vai lá e monta uma mega apresentação ali, sabe? Para fortalecer a cultura da empresa, sabe? Para mostrar para quem está ali com a gente que não é só uma empresa de projeto. A gente tem um propósito por trás daquilo ali, muito além do que a gente entrega, né? Então, essa questão de realmente ser empreendedor, né, empreender no ramo da arquitetura e sair da faculdade e montar um escritório é extremamente complexa, mas que eu digo que não é impossível, né, com essa visão um pouco mais técnica que precisa.
E a artística a gente tem já na veia, né? Que senão nem se Se formava. formava. Mas questão mais técnica mesmo, assim, de gestão, focada mais nessa parte de processo, é uma construção diária. Definitivamente algo que a gente está construindo, porque temos metas e sabemos que não vamos atingir sem ter essa organização, né, de empresa e cultura empresarial. Como que foi... Tu lembra do teu primeiro cliente? Como escritório? Cara, meu primeiro cliente como escritório. Tu sabe que eu Não lembra? Não foi importante, então. Não, O mais importante foi a Apo. É que, gente, é sério, a gente fez as contas, a gente atende, entrega em torno de 170, 200 projetos por ano, assim. E, tipo, isso é muita coisa, se a gente for parar pra pensar que nós somos em 4, 5 dentro do escritório, né? E 170 projetos em um ano? é muita coisa, exatamente. É muita coisa. Caraca. Então eu... As meninas até brincam comigo, ajuda já que lembrar isso, ajuda já que lembrar aquilo, porque a minha memória, a minha memória longa é péssima, gente. Eu lembro muitas coisas rápidas aqui, enfim, mas ela deleta muito, É muito rápido também. muito rápido também, porque tem muita coisa processando aqui. E como que funciona a questão da... Eu acredito que no ramo de vocês o principal canal de venda seja a indicação. Sim. Que Dos que grandes projetos ainda, sim. Porque eu vejo que, por exemplo, as pessoas vêm aqui no escritório, olham o escritório, Sim. se fascinam com o escritório, e a gente fala, legal, foi esse pessoal aqui Sim. que fez. Sim. Da mesma forma que vocês Que vieram vocês chegaram até nós através isso. dessa, né? através de outra empresa que eu visitei, de um conhecido meu. Fui lá visitar a empresa, um projeto muito legal da empresa Sim. dele. E ele me passou o contato do escritório, onde a gente teve contato com a Jaque. Sim. É o teu principal canal de venda? Hoje ainda é, né? A gente tem a gente começou um canal de venda, enfim, através um outro canal de venda que é marketing, enfim, né? Mas ainda é o canal de venda por indicação, o maior canal de venda nosso, né? E muitos projetos a gente atende também vindo da fábrica, da marcenaria. Então, um grande volume desses projetos são projetos que vêm porque meu pai já tem a fábrica há mais de 12 anos. Então, muitos dos clientes que me conhecem desde quando eu estava lá dentro da fábrica, agora que estão construindo, lembram da gente, pô, já que tu se formou em arquitetura, né? Preciso construir aqui, chega, né? Vamos sentar que eu preciso fazer a minha casa inteira agora. Então, como a gente tem toda essa construção de profissão lá desde a fábrica e muitos dos clientes se tornam amigos mesmo, Sim. e acompanharam todo esse crescimento, né, com muita alegria também com a gente, vendo o orgulho do papai falando da filha dele que estava se formando. Tem muitos clientes que vêm através disso também, né? Mas a gente tem tentado mudar um pouco isso na questão da campanha investimento em marketing mesmo, né? Eu vejo que de nada adianta a gente ter um trabalho, enfim, bonito, maravilhoso, perfeito, e só quem conhece a gente vê, né? Então, a internet está aí realmente para mostrar, né, aquilo que a gente tem de melhor. Mostra, às vezes, as coisas que, né, tem pessoas que mostram o geral, né? Exatamente, mas eu acho que se a gente focar, né, em mostrar realmente aquilo que gera valor, que tem potencial de crescimento para nossa empresa, eu acho que é uma baita ferramenta que está aí para ser explorada e que a gente tem tentado cada vez mais explorar isso, né? E existe a questão eu vejo que tem uma dificuldade, porque o digital, ele é bom, só que cada vez ele tá mais caro. Sim. Né? E era uma ferramenta... eu vejo que ele é muito democrático, né? Qualquer empresa sem ou não empresa, alguém que se diz ter uma empresa e às vezes nem não é formado em arquitetura, ou enfim, só mexe no AutoCAD, no SketchUp, não sei qual software vocês usam, vai lá, bota no digital e isso vai fazendo com que gere alguns problemas de mercado. Primeiro, polua o mercado, muita prostituição. Segundo, encareça o custo de aquisição do cliente. E aí entra uma questão do que a gente falou antes.
eu acredito que o posicionamento da empresa como autoridade, Sim, como alguém que tá ali para não tá ali para brincar. A exatamente. gente não tá aqui para vocês não têm a empresa, a estrutura de vocês compraram a sede para brincar. A gente não tá aqui com esse escritório desse tamanho para brincar. Exatamente. Então é isso que nos diferencia. Teve um cliente que eu atendi semana passada, que ele me perguntou assim, ó, para fechar com vocês, eu queria saber se vocês garantem, né, o resultado. E eu vou até ler a mensagem que eu mandei, que eu devo ter essa mensagem aqui. Deixa eu ver, porque é uma questão muito... E até para que se alguma empresa do nosso segmento estiver ouvindo, segue mais essa linha, que vai fazer com que o mercado não se prostitua tanto e as pessoas criem consciência de qual é o papel realmente fundamental do marketing, né? Exatamente. Por exemplo, a gente conversou aqui. Ele me pediu uma dica, né? E eu falei, eu com certeza faria, né? A mudança no site, não estava um site bom dele. E, indiferentemente que se fosse com nós ou não, eu falei, mas não vou garantir resultado. Isso em caixa alta, não é o nosso perfil. Garantir para vender a qualquer custo. Como comentei, somos uma empresa séria, temos uma boa estrutura para te atender. O pessoal tem experiência no que faz, mas existem variáveis de mercado, gestão interna da empresa, produto, que influenciam no resultado. E tem uma parte aqui embaixo que eu acho que é onde eu queria chegar, e eu volto a dizer, não garantimos nada sobre resultados, mas uma coisa que eu consigo te garantir, daí eu botei em caixa alta de novo, foi que você terá uma empresa com uma boa estrutura, boas pessoas te atendendo. Por exemplo, o planejamento, a gente só contrata pessoas plenas e sêniors, que o contrato vai ser cumprido, que somos uma empresa com estruturas, que somos uma empresa com processos, que temos a nossa tríade ali que a gente brinca, tem uma inteligência artificial que capta mensagens ruins entre os grupos das empresas e aparece na TV. Daí se aparece na TV, o negócio é sério, né? Daí as pessoas têm que resolver. Daí temos a equipe a Amanda ali que está nos ouvindo, está na equipe de CS, de sucesso do cliente, que é o melhor amigo do cliente. E aí a gente tem também 2 estruturas de planejamento, que foi lançada há pouco tempo. Então a gente garante que a empresa vai ter uma boa experiência e um bom atendimento aqui dentro, que a gente não está aqui para brincar. Sim. Mas garantir resultado, isso é tão irresponsável. Isso é tão irresponsável porque às vezes o produto é ruim. Sim. Às vezes a empresa é ruim de gestão. Não depende só de vocês, né? Da gente como empresa. Exatamente. Tem outros e se nós fatores que atendêssemos influenciam. essa empresa de piso que me mandou aquela mensagem, Sim. e se eu fosse um lead que nós tivéssemos mandado para aquela empresa e a pessoa mandasse todo o descritivo do que quer, e aí a pessoa falasse assim, legal, 2 dias depois, o que vocês querem? Tipo, não existe possibilidade de uma empresa dessa ter resultado. Exatamente. E não tem nada a ver com o que a Apo executa ou o que alguém executa. Tu pode pegar a maior equipe de marketing do Brasil, que eu acredito que estejam aqui dentro, mas pode pegar a maior equipe de marketing do Brasil e que eles não vão dar resultado para tua empresa. Sim. Pode pegar a melhor equipe de vendas no Brasil, se não estiver bem alinhadas, eles não vão não vão conseguir performar o resultado final. Sim. Entende? Então a união de tudo isso daí é extremamente importante, que é o que a gente já conversou outras vezes. Eu vejo que a arquitetura ela tem a mesma dificuldade que nós. Tem o mercado prostituído, tem dificuldade em contratação de pessoas, e o mercado prostituído entra na precificação, e tem também a velocidade com que as pessoas querem que aquilo aconteça. Sim. E a gente sofre isso tanto quanto vocês. Só que o quanto antes a gente começar a tentar conscientizar antes de vender, melhor vai ser a relação da empresa com o mercado em si. Então, acredito que tem um papel muito grande, volto a dizer,
em como as empresas hoje estão se posicionando, Sim. como elas estão aparecendo para o mercado, nos pequenos detalhes de É ambiente, isso que de eu tô falando. estrutura. O que eu penso, né? Como está sendo mostrado, né, o valor disso, né? Dessa arquitetura, enfim. Porque, como tu disse, é difícil tu mostrar o valor do que tu entrega antes de ver o processo todo que se passa, né? Então, eu acredito muito que a gente tem, assim, se a empresa é boa, né, o marketing ele vem para somar. Agora, de nada adianta um marketing potencial maravilhoso se tu não tem um conteúdo, um trabalho bem feito. Os dois precisam andar lado a lado, né? Então, em algumas estratégias que a gente fez aqui dentro da Apo, de escritório também corporativo que a gente fez em Curitiba, a gente teve Reels, vídeos com alcance de quase 100 mil views. Então, de nada adiantava a gente impulsionar, se fosse um impulsionamento de vídeos normais, enfim, teve uns que teve, sei lá, 1.000 e pouquinhos. Então, tudo vai do conteúdo, de como tu tá transmitindo essa mensagem também, né? Então, precisa ser pensado nessa mensagem de forma que tenha resultado. E sim, é quase que um outro segmento dentro da empresa. Quando a gente fala, né, em investir em marketing, enfim, de estar ali mostrando o nosso dia a dia e criar essa comunidade, essa relação com o cliente, né, mais próxima, é quase que uma pessoa responsável. A gente tinha até mês passado a Elisa que fazia toda essa parte de desenvolvimento pra gente, mas ela é do ramo das artes, músicas, enfim, sim, né? Sim. Então ela acabou saindo, mas a gente vai buscar, enfim, e busca sempre, né, ter esse cuidado para a criação de conteúdo, né? Como que a gente vai mostrar tudo que a gente faz, toda essa qualidade, né? Todo esse cuidado que a gente tem desde o início ali do atendimento até o final de obra. E eu acho que a gente precisa desmistificar muito a arquitetura também, porque não é tudo perfeito, né? Sim. Até, tipo, uma obra a gente só mostra o projeto e o resultado final. Cara, não é tão simples quanto parece, sabe? Então, eu tô tentando e quero, né? Eu acredito muito nessa visão de que a gente tem que tirar essa visão do perfeito da arquitetura e mostrar o lado imperfeito para que as pessoas se sintam um pouco mais seguras, né? De contratar e saber que estão lidando com, né? Todo mundo lida com os mesmos problemas que tu passou lá na tua obra, mas que tem solução. É legal mostrar o resultado, mas é importante mostrar o processo. Então... Mas eu acho que é o não mostrar o processo que gera falsa expectativa. Exatamente, a gente não consegue realmente, né? O cliente não está preparado para aqueles percalços ali no meio do caminho, ele está preparado para o resultado. Sim. Né? Mas eu preciso mostrar para esse cliente que se acontecer qualquer coisa, a gente vai estar lá, né? A gente vai te ajudar, vai resolver. E eu acho que o que fez muito a Doma crescer, né? Um gancho aí, foi isso, de estar lá na obra mostrando os perrengues de obra e mostrando a solução, né? Mostrando que realmente a arquitetura não é só o belo que a gente vê nas fotos de revista. Existe toda uma construção por trás, um processo que precisa ser respeitado e que as pessoas não precisam ter medo também, né? Eu não vou começar uma obra porque é só dor de cabeça. Não, a obra é gostoso, só contrata a pessoa certa. Que no final dá tudo certo. Aquele meme, né? Falou o Eduardo de 25 anos, né? Tem a cara de um senhor de 90, assim. Bem por aí. Se a gente olhar para a rede social hoje, a construção básica seria de que, pensa assim, a gente joga tráfego, por exemplo, para uma rede social, vão ter pessoas consumindo algo que tu construiu ali. Então parem e pensem, vocês têm um escritório de arquitetura, isso para as outras pessoas que estão ouvindo também. A pessoa que entra dentro do teu perfil, ele vai ter uma impressão e uma sensação. E isso que vai definir se a pessoa vai ficar ali e consumir mais ou não. Então, agora olha para o teu perfil e pensa assim, o que ele está passando para as pessoas que entram nele, quem sabe tentando consumir alguma coisa. E outro que eu vejo que é uma falha é a questão de que as pessoas não pensam nisso, na estrutura visual como uma vitrine, que é uma vitrine. Exatamente. As pessoas nunca virtual, te viram, né? Não te conhecem, não sabem quem tu é, não sabem se tu já matou, roubou, o que tu fez da vida. Então, eles vão entrar ali
e vão consumir a primeira impressão é a que vai ficar. Exatamente. E isso dali vai mandar se eles vão te seguir, continuar consumindo coisas tuas até virar um potencial cliente. Sim. E eu vejo que não tem essa preocupação disso. Tem a preocupação com o tráfego. Como se o tráfego fosse a solução. Por exemplo, a gente podia usar uma analogia básica. Uma loja com a vitrine horrível, feia, tudo desajeitada, no calçadão do centro e pessoas passando pela frente. Sim. Seria mais ou menos a analogia e não haveria consumo, porque ninguém ia se interessar por aquilo que não gera nenhum tipo de sensação para a pessoa. Exatamente. Eu acho que o tráfego ele tem esse potencial de alavancar, né? E, em vez da loja... enfim, a tecnologia trouxe aí para que os nossos escritórios, as nossas lojas tenham uma vitrine digital muito maior, né? Então, quanto mais tu impulsiona, quanto mais tu paga, enfim, de forma estratégica, tu vai ter um alcance maior. Mas é como tu disse, o que eu estou querendo transmitir com esse conteúdo? Qual a imagem que eu estou passando para construir, né? Essa conexão com o meu cliente. Então... eu acho que isso é extremamente importante, a gente pensar nessa visão, como a gente transmite a ideia, mas mais do que isso também é achar que a internet é só para, tipo, gerar conexão, olá, tudo bem, entendeu? Então, cada dia mais, exatamente, cada dia mais a gente está tentando, né? Desde o começo eu já sabia, enfim, que essa visão de estar conectado e mostrando o nosso trabalho é extremamente importante, mas melhorar a forma com que a gente se apresenta para um cliente através das redes sociais, porque é a nossa maior vitrine, muito maior do que o nosso escritório, que é no 8º andar de um prédio. Todo mundo está passando lá, ninguém sabe que a gente existe. Se não fosse as redes sociais, ninguém saberia que a gente existe. Quem não é nosso cliente não nos conhece, né? Então, mas existe um potencial de crescimento incrível através do marketing, né? E de forma estratégica aí tem... Mas por isso que é uma dificuldade nossa, porque a ideia que você vende é que, por exemplo, quando a gente fechou, acho que tu conversou comigo e eu falei exatamente para ti, eu não faria as tuas redes sociais, né? Que o que vocês fazem é muito bem feito já. Falei, a gente não mexeria. Acho que não faz sentido nenhum tu passar o que tu faz para outras pessoas. Mas nem toda empresa faz o trabalho que vocês fazem. Tem essa preocupação, né? Exatamente. E isso é uma dificuldade muito grande, porque não vai gerar resultado. Eu acho que é consciência também, né? De a gente mudar a consciência das pessoas, tipo, do empresário, enfim, principalmente de quem presta serviço, de quem tem um produto para vender, de falar, de ele entender que se ele não tiver ali mostrando o produto, né, mostrando o valor do que ele vende, além do produto, cara, tá afadado à falência, assim, porque cada dia mais essa conexão, as pessoas estão cada vez mais conectadas, né? Passam, às vezes, muito mais tempo no celular do que numa televisão. Com outras pessoas também, né? Então... E qual foi o teu maior... o que tu olhando para esses quase um ano aí que passou, o que tu diz em relação a tanto o Eduardo quanto o Apo, o que tu vê, qual que foi o teu passo, digamos, de evolução? Eu acho que, é como eu disse, de nada adianta a gente ter um bom produto, né, e não mostrar, e de nada adianta a gente contratar a melhor agência e não, né, se preparar para preparar o conteúdo e entregar o conteúdo certo para vocês, né? Eu lembro que toda semana a gente tinha reunião e aí a Joyce me cobrava, Jaque, cadê os vídeos? Grava esses vídeos que a gente precisa mandar material para fazer as publicações, né? Então, eu penso que o cuidado que se teve em relação a fazer a gestão, a análise, né, desses dados, que a gente acha que o botão de impulsionar lá já está fazendo grandes coisas, está arrasando. Mas não, né? Então, inclusive hoje eu atendi uma cliente que foi fruto do tráfego pago que a gente fez lá atrás. Olha só. Então, essa cliente, ela entrou em contato com a gente através dos anúncios do Instagram, não nos conhecia, não é da cidade também, é de Barra Velha. E
E ano passado a gente passou a proposta com ela, fez uma reunião online, né? Porque como ela não era daqui, a gente fez essa reunião online, conversou, explicou como funcionava os processos do escritório, todas as etapas de entrega. E ela falou assim, Jaque, eu não vou fechar agora porque eu tô me mudando de cidade, mas no começo do ano eu vou para aí e a gente fecha com vocês. E aí, né, passou, enfim, uns 4 meses, ela me mandou mensagem, Jaque, estamos se mudando para aí, vamos fechar o projeto, vamos começar a obra. Então, o quanto as nossas redes sociais influenciou nesse fechamento, porque ela nunca nos viu, Sim. não teve nenhuma referência de terceiros para falar, não, eles são bons. Sim. Foi a nossa rede social, né, que fez ela, que nos levou até ela, esse tráfego, enfim, esse impulsionamento para o cliente certo, que na hora certa, que estava buscando por um projeto, né? E essa credibilidade que a gente passou através das mensagens da nossa rede social, enfim, que deu essa garantia para ela fechar com a gente, né? Então, por isso que eu digo que precisa estar muito bem alinhadas duas visões, tanto a de marketing quanto a construção do conteúdo desenvolvido pela empresa, né? Como a gente, como escritório. Mas o sucesso... assim, é um conjunto, né? É um conjunto. Eu sempre converso com outros arquitetos, enfim, eles falam, eu acho tão maravilhoso a forma que tu apresenta, como que tu faz, como que, né, tu desenvolve e tal. E, tipo, pra mim já tá sendo natural, um pouco mais natural, essa visão de pensar que a arquitetura não é só as 4 paredes do meu escritório, sabe? Que ela precisa ir além. E se eu quero levar a minha mensagem, que é a mensagem de transformação, essa mensagem realmente de renovação, para muito mais pessoas, cara, eu tenho uma ferramenta potencial incrível na minha mão, né? Então... esse cliente que veio através, não foi só essa, né? Outra aqui de Joinville também, que é um cliente alto padrão, que a gente ainda não tinha atingido esse nível de cliente. A gente atingiu através do tráfego pago também, que não foi indicação, não foi boca a boca, foi impulsionamento. Então, eu acho que não existe milagre, né? Sim. Como disse, não, como tu falou, não tenho como garantir que um ou outro vai funcionar sozinho. Mas se os dois estão alinhados, o sucesso é inevitável. Ele acontece. Às vezes a gente não tem domínio sobre a velocidade com que ele acontece. Exatamente. Por exemplo, isso daí é uma curva de tomada de decisão. Isso é normal no aspecto de vendas. Sim. Por exemplo, E isso é uma dificuldade que a gente tem quando trabalha com tickets altos. Porque, por exemplo, assim, tu faz uma cotação de um projeto, o projeto, por exemplo, é 50 mil reais, não é um produto que o cliente vai amanhã bater o martelo e fechar contigo. Não vai definir na hora, né? Exatamente. Então, essa curva de tomada de decisão, às vezes faz com que, por exemplo, 3 meses o cliente demorou para fechar contigo, faz com que os clientes também fiquem ansiosos e não vejam valor no que a gente entrega. Porque fala assim, mas não está gerando resultado. Na verdade, está gerando resultado. E aí entra na questão também do teu custo de aquisição. Por exemplo, tu investiu, vamos lá, que tu investiu 2 mil reais, né? Para gerar, por exemplo, 2 vendas desses 2 clientes. Cada projeto, tu, vamos supor, fechou por 50 mil reais cada um. Tu pagou 2 mil reais para fechar. O teu CAC seria R$1.000 para fechar cada projeto. Então, isso vale a pena. Sim. Se for olhar nesse âmbito, né? cenário. E é uma análise, geralmente, que as empresas não fazem. Elas ficam muito apegadas a custo de lead, custo de lead, custo de lead, custo de lead. E como, por exemplo, o diretor, eu olho que olhar para retorno sobre investimento, olhar para custos de aquisição, é um indicador mais tático, mas eu olho no estratégico também. Faz mais sentido do que efetivamente se preocupar com tamanho do alcance, às vezes, e custo de lead, que é um indicador importante, mas às vezes um indicador operacional. Eu lembro que a gente, nesse processo de estudar público, enfim, fazer os testes de tráfego, né? A gente atingiu com um vídeo, aqueles 80 mil views lá, só que era clientes, enfim, seguidores indianos. Eu falei, Lucas, dá uma olhada aí, tem alguma coisa errada nesse tráfego. A gente tá tendo 1000 curtidas por dia aqui, mas é de um público que não é o nosso, né, o nosso objetivo. E aí foi feito esses ajustes, né, nessas análises, enfim, de direcionar
pro público certo e começou a vir esses clientes da região, de Blumenau, de Jaraguá, de Barra Velha, das praias aqui. Então, que aí a gente Acertou a mão. Mas o os público indianos certo. quebram a gente. Meu Deus, indianos, fiquem na Índia. Mas teve, enfim, né, um alcance grande ali, mas não era o nosso Por público-alvo. isso que eu falo que às vezes cuidar com o indicador que tu controla. Sim. Porque eu no teu cenário, por ser tratado em um ticket médio alto, eu sempre olharia mais para custo de aquisição. Porque às vezes se tu investe, por exemplo, 2.000 de mídia por mês e o teu ticket é muito alto, às vezes o 2.000 é o teu custo de aquisição de um cliente só. Sim. Ou às vezes 2 clientes. E tu fica naquela ânsia de ter vários clientes por aquele valor. Por quê? Porque o mercado diz que se tu investir R$1.000 em tráfego, você vai ter horrores de clientes e não sei o quê. E isso não é saudável. Sim. Não é saudável nem para ti Exatamente. ficar pensando nisso, porque vai te agoniar na gestão. Sim. E nem para as empresas que vão te atender. Porque daí tu vai ficar cobrando de forma errada, às vezes, as Sim. empresas. Por isso, por exemplo, que hoje a gente disponibiliza o curso para as pessoas que são parceiros nossos. A gente fala, não, legal, faz o curso, consome ele, lá tem gestão, marketing, vendas, definição do produto, tráfego pago e tudo Sim. mais, que daí tu vai elevar um pouquinho o teu nível De de consciência e a conversa e a cobrança vai ser muito mais assertiva, Né? Sim, principalmente nesse aspecto de custo de aquisição. exatamente. Entendo, uma questão muito importante. E essa questão de obra, deixa eu... Opa! Ia falar de obra e vezes pandemia. Ela, no final, te ajudou, puxando para si? Ajudou, piorou a pandemia? Porque Como a o teu ele é influenciou? muito entregue, né? O teu é Sim. muito... Não tem como ser entregue de forma digital. Tu envia o arquivo, na verdade, né? Mas... Sim. A pandemia, enfim, no período de pandemia foi bem quando a gente abriu o escritório, né? Então a gente abriu o escritório, 3 meses depois fechou tudo. Então a gente tinha o escritório físico, trabalhava em home office, quando a gente abriu as portas para o escritório físico, entrou a pandemia. E aí fez a gente se reinventar, né? Porque como que eu vou atender os clientes, enfim, se eu não consigo sair de casa, Sim. né? Isso fez com que a gente repensasse também um pouco mais essa questão dos processos do escritório, de ser adepto às reuniões online, né? Mostrar um pouco mais realmente essa conexão com o cliente, daí que veio essa consciência de estar na rede, porque todo mundo está lá conectado, né? Então a pandemia veio só para alavancar ainda mais essa nossa consciência, digamos assim, do marketing para o nosso trabalho, né? E o quanto ele é poderoso no sentido de alavancar a visão né, de negócio e essa mensagem que a gente quer transmitir. Tu já estava com a equipe quando abriu o escritório? Na pandemia, quando a gente abriu o escritório, a gente abriu em 4 pessoas. 4 pessoas. Eram PJs? Pessoa jurídica. A gente tinha... 4 pessoas. Que bola. Nós também abrimos... todos os impostos sendo pagos e tudo rodando e a gente sem poder... A empresa em si é nova, né? Então a gente pegou também o início ali e no final das contas a gente cresceu muito ali nessa época. E vamos nos encaminhando para o final, que eles já fizeram um apontamento de tempo. Já estamos a mais de 1 hora. Capaz. Já estamos a mais de 1 hora. A questão de... Tu vê assim, vamos pegar o pessoal jovem, assim, da faculdade. Qual que seria uma dica que tu daria para eles, assim, para quem quer entrar no ramo da arquitetura? Por exemplo, eu estou me formando agora, ou eu me formei agora. O que tu falaria para eles, assim?
A arquitetura é sempre um desafio, né? Como eu disse, a gente vai sair de lá como ótimos sonhadores, mas abrir um escritório de arquitetura, enfim, é uma outra história, né? Então precisa existir montar um processo muito bem estruturado para que quando chegar esses clientes dentro do teu escritório e não for só mais um ou dois, for 10, 15, 20 por mês ali, tu saiba lidar com aquilo, com aqueles clientes rodando dentro do escritório, porque senão tu enlouquece, né? Quando no início, quando a gente estava ali no escritório, ainda não tinha muito essa gestão, eu passava noites em claro, assim, eu falei, não quero mais isso para mim, sabe? Porque realmente é algo que desgasta demais, porque a gente quer abraçar o mundo e não dá conta. Precisa, né? Tu precisa delegar as funções, né? Entender que a gente, como arquiteto, tem a visão do negócio, mas precisa transmitir essa visão, né? Transmitir essa visão para que o escritório flua de uma forma coerente, para que realmente aquelas ideias que a gente tem lá dentro da nossa mente sejam passadas de forma clara para os outros também, né? Então, ter a ideia do sonho de um escritório próprio, sem ter essa estruturação de como você vai levar essa mensagem de forma organizada, isso não é inviável, digamos assim, né? Então, primeiro pensar que mensagem eu quero transmitir através da minha arquitetura, né? Como que eu vou estruturar para que essa mensagem seja levada de uma forma clara? Como que o meu escritório vai funcionar de uma forma que eu não enlouqueça, de forma ordenada, né, fluida, sem ser tão caótico e que nos faça, às vezes, até repensar o porquê que eu fiz isso. Sim. Né? Então, eu acho que é realmente isso, sabe? Pensar realmente, já que está iniciando, né, pensar de forma correta como iniciar certo, sabe? Tu trabalharia, se tu estivesse iniciando, tu já iniciaria com o escritório ou trabalharia para outra pessoa? Cara, é porque eu me formei em arquitetura, eu já era formada 8 anos em designer, né? E eu trabalhei 10 anos dentro da fábrica, então meio que trabalhando para outras pessoas. Mas eu trabalharia, se eu não tivesse experiência nenhuma, eu trabalharia com outras pessoas. Para entender um pouco como funciona a dinâmica de um escritório. Porque não é tão simples quanto parece. E para que não seja gerada aquela visão errada de que é super simples e vai chegar lá, vai gerar essa visão errada da arquitetura para o mercado, prostituir o mercado, como tu disse, né? Desvalorizar porque vai cobrar um preço barato, enfim. E não sabe de fato o valor, o trabalho que aquilo dá realmente para construir uma entrega de valor, né? Então, essa experiência um pouco mais aprofundada com os escritórios que estão à nossa volta, enfim, que nos geram, ou até realmente cursos, né? Fazer essa questão de especialização, né? Se especializar em algo que você acredita, que é a mensagem que tu quer transmitir, enfim, o segmento que tu quer caminhar, né? Para que não seja tão frustrante ou tão doloroso esse início de carreira, né? Cursos, falando em cursos, a gente já conversou enfim... Qual que eu vejo uma dificuldade muito grande em ter cursos bons no mercado, assim, e cursos de pessoas que operam realmente, né? E tu tem visão de lançamento desses cursos? Não tem? Tu acha importante? Não acha? Então, como eu disse, eu acredito, né, que a internet ela tá aí para levar nossa mensagem além. E eu tenho uma visão de compartilhamento que vai além de fazer o meu projeto para o cliente aqui, entregar e acabou. Eu quero que as pessoas, enfim, elas entendam, né, que é possível fazer arquitetura de forma clara, de forma ordenada, assim como a gente sofreu para fazer, que eu estava comentando contigo, né? Como começar? Eu acho que isso é uma dor muito grande do nosso segmento. A arquitetura, tem muitos arquitetos se formando por aí, né? E não sabe nem por onde iniciar. E a nossa maior referência, enfim, de arquitetura no ramo, enfim, as maiores referências que a gente tem, né? A gente ainda não tem cursos estruturados que nos mostrem, que nos direcionem a montar um escritório, a estruturar a nossa parte, né? Então, sim, eu quero muito, né? Temos a ideia, a visão de montar um curso e realmente ajudar outras pessoas a começar, né,
um escritório, enfim, ou realmente como se posicionar mesmo, né? Porque eu vejo que a gente cresceu muito mostrando o que a gente faz, se posicionando, né? Uhum. Então, acredito muito no potencial desse posicionamento e acredito muito na ideia do compartilhamento, Sim. né? Então, se por menor que a gente seja, a gente sempre tem uma mensagem que pode acrescentar na vida de alguém. Uhum. Então, essa visão de compartilhamento, de estruturação de cursos para agregar na vida, né? Nesse mercado de iniciantes de arquitetura aí, eu acho que é algo que eu tenho uma imensa vontade em breve. Em breve lançará. Breve. Para a gente encerrar, se fosse dar uma mensagem final para os clientes que estão em dúvida em consumir arquitetura ou não, em contratar um arquiteto A, né, ou não, o que tu falaria para essa pessoa, indiferentemente se fosse fechar com você ou com outro arquiteto, assim, Eu acho que a gente tem que, como eu disse, mudar um pouco a visão do que é arquitetura, né? Que a arquitetura ela não é só uma construção, ela é uma materialização de algo muito maior. Então, quando a gente pensa em arquitetura, o cliente entender o quanto aquilo vai gerar qualidade de vida para ele, né? Uhum. Quando a gente pensa em arquitetura, a gente pensa nos materiais, mas de forma como aquilo vai interferir na questão do conforto acústico, na questão do conforto térmico, em todas essas intempéries, né, que estão gerando desse ambiente, todas essas interferências que um espaço construído gera na vida da pessoa, né? Então, a arquitetura é muito além do que a gente vê ali na entrega de um papel final de um projeto, né? É muito essa questão de sentir mesmo, né? Essa transformação, o quanto, como tu disse, né? Esse espaço, enfim, influencia na dinâmica da empresa, né? Então, realmente conseguir ver além, buscar um profissional que talvez, né? Como a gente está falando de vitrine digital, ver essa vitrine se tem correlação com o que você busca, com o que você acredita, né? E entender que sim, a arquitetura ela pode transformar o teu negócio, a tua qualidade de vida, mas precisa ser coerente com, né, tu buscar o profissional coerente com aquilo que tu busca, né? Eu acho que como na psicologia, na arquitetura também tem que se conectar, né? Tem que existir essa conexão, né? Não adianta. Então, por melhores que sejamos, às vezes tem cliente que não vai se conectar com a gente, né? E assim é um pouco essa... E eu, se fosse falar sobre arquitetura, eu falaria quebra o preconceito de achar que tudo é caro. Sim. De que a arquitetura é cara. Porque tu vai perder muito mais tentando fazer sozinho do que ganhar. Sim. Só que como a gente falou antes ali, é muito difícil a gente... Não é uma coisa palpável, é uma coisa que tu tem que acreditar. Exatamente. E no final da obra ainda corre-se o risco da pessoa chegar e falar assim, ó, mas pensando bem, eu nem economizei tanto. Né? Mas eu acredito que tem que quebrar um pouco esse preconceito. Eu acho que cada profissional no seu quadrado. O que eu disse, né? Não é nem, às vezes, não economizou tanto, mas o quanto aquilo impactou, né? Mas economiza. Claro que economiza. A gente, é claro que tem que escolher o profissional certo, que tem essa visão de gestão de recurso, porque tem profissional que tu vai lá, faz um projeto, né, absurdamente caro e que não é viável, né? Então, essa gestão, essa visão de criar um projeto que se torne viável é algo extremamente importante que a gente leva muito a sério dentro do escritório, sabe? Porque a gente sabe o quanto é difícil. A gente construiu o nosso do zero, do nada, né? Então, eu valorizo muito essa construção de cada cliente que chega lá no escritório, porque eu sei o quanto é difícil, né? Tu lutar todos os dias para conseguir fazer a gestão ou construir aquele negócio, né? Que é realmente algo que está no nosso sonho, né? Eu digo que a gente liga com os sonhos dos clientes. Sim. E quando a gente liga com os sonhos do cliente de um espaço comercial é diferente quando é uma casa, que é muito pessoal. Mas é um sonho que realmente precisa ser feita essa gestão. Né? Sim, então, deixar para que esse sonho, cuidar para que esse sonho não vire um pesadelo, né? E não seja frustrante no final da caminhada, né? Porque realmente tem muita investimento de energia, de dinheiro e que precisa ser muito bem gerido, né? É isso aí. Já passamos de 1 hora.
vamos encerrar esse. A gente poderia ir mais à frente ainda. Se der corda pra gente, a gente vai longe. Embora. Como que as pessoas podem entrar em contato contigo? Acho que é uma questão importante. Suas redes sociais. Hoje as nossas redes sociais é o @Estúdio3x1, né? Que a gente tentou sintetizar, fazer o mais simples possível para que não tenha, enfim, através do Instagram, do Facebook. Lá no Instagram também vai ter o link para o WhatsApp, para o nosso site, para a nossa landing page também, para conhecer um pouquinho também dos nossos produtos, né? Através dessa... Inclusive foi a Apo que desenvolveu a nossa landing page, maravilhosamente. Olhem lá, está muito bonita. Então, através das redes sociais ali tem todos os links de conexão com a gente. Legal. Quero agradecer mais uma vez a visita. Eu que agradeço o convite. Esse bate-papo. Foi muito bom, como sempre. A gente já conversa há bastante tempo. Sim. E a gente se empolga e fica conversando e fala sobre gestão, fala sobre obra, fala sobre dificuldade. Mas falar com o microfone na mão às vezes é um pouquinho mais doído, né? Tem o efeito microfone. Sim. Mas agradeço por ter vindo. Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Finalizamos mais um ApoCast. Meu nome é Eduardo e até o próximo. Valeu!